o eterno bendito seja o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom lekulam, Shabbat Shalom a todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nesse dia especial de Shabat, em que se finda o sexto dia, em que se chega ao fim o sexto dia, com o pôr do sol, e inicia o dia de Adonai, o dia do Eterno, o dia santo do Todo-Poderoso, o dia que ele escolheu dentre os dias da semana, o dia em que ele santificou e abençoou e convida a humanidade a nossa alma se eleva, o nosso coração se alegra na presença do Eterno, e ele nos ensina a Escritura Sagrada, ele fala conosco, ele nos ensina através da sua palavra que é santa. Hoje, nesse dia, nós estamos no 24º dia da contagem do Homer. Ou seja, desde Pessach, já contamos 24 dias. Estamos contando ansiosamente até chegar o 50º dia. E quando chega o 50º dia, você sabe, nós celebramos a festa de Shavuot. 7 semanas, celebrar a entrega da Torá, que foi entregue no Monte Sinai, 50 dias após a libertação do Egito. Então, coloquei para você escrito aí, 24 embaixo, Homer, ou seja, o 24º dia do Homer. Amanhã, no Shabat, durante o dia do Shabat, 25º dia, 25º dia, ou seja, faltará mais 25 dias para a celebração. Estará no meio do caminho. Faltará mais 25 dias para Shavuot, festa das semanas, após Pessach. Nesse dia, hoje, nós estudaremos 2 porções, como semana passada, durante esse ano, 5.777, a maioria das porções que normalmente se juntam, esse ano está acontecendo, diferente do ano 5.776, e que nenhuma porção foi estudada junta. Esse ano, todas as porções que eventualmente se juntam, estão se juntando. Então, esse ano nós estudaremos Ahareimot, ou seja, seguindo a morte, ou depois da morte dos filhos de Aharon, e também a porção, famosíssima porção, Kedoshim, santos, Kedoshim, santos. Então, nós estudaremos essas 2 porções. O interessante é que, como nas outras porções que se juntam, todas as porções que se juntam se completam também. Assim também é a porção Ahareimot e a porção Kedoshim. Elas se completam. Elas se completam. Os temas das 2 porções não são os mesmos temas, mas são temas que se completam. O tema da porção Ahareimot, completo e pleno, com o tema da Parashá Kedoshim. É isso que nós vamos começar a fazer nessa noite, é isso que nós vamos começar a estudar nessa noite no Kabbalat Shabbat, nessa prédica que nós iremos fazer, em busca da santidade, parte 1. Não dá para falar tudo, então eu dividi em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. Em busca da santidade, em busca da tal santidade, né? Essa tal santidade. Tem uma música que fala essa tal felicidade, essa tal santidade.
que as pessoas falam tanto. E muitos não sabem nem o que é. Então, essa porção, a Haremot e a porção Kedoshim, elas vão nos ensinar. Por isso que o livro de Vayikra é o livro mais importante da Torá. Traz ensinamentos profundos para o ser humano. Profundos. Ensinamentos profundos e pouco estudados no livro de Vayikra. Ensinamento, temas que são muito falados pelas pessoas, temas conhecidíssimos pelas pessoas, mas que as pessoas não sabem o que significam porque não estudam o livro de Levítico, não estudam o livro de Vayikra, não gostam de estudar. E por isso perdem todos esses ensinamentos. É de fundamental importância para o ser humano. Porque a Escritura nos ensina que sem a santidade, ninguém verá o eterno. Então, nós vamos descobrir o que não é santidade, para depois tentarmos entender o que é santidade. E essa porção, as duas porções, irão nos ensinar com exemplos práticos, tudo na prática. Nada de teoria, não. É tudo na prática. Com exemplos práticos e vivos do nosso dia a dia, o que é santidade. Santidade não se compra. Santidade não se compra, não se paga por ela. Santidade não se estuda. A santidade ela é adquirida por meio de práticas comuns do nosso dia a dia. E é o que nós vamos estudar durante o Kabbalat Shabbat, o Shacharit e o Arvit, se o Eterno assim nos permitir. Então, desde já, abra o seu coração, e principalmente a sua mente. Tem pessoas que criam uma ideia do que é santidade e tem essa ideia até hoje. Tenho certeza que após você estudar essas duas porções, você vai ter uma ideia completamente diferente. A santidade é muito mais simples e está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Mas é o próprio ser humano que escolhe se ela será fácil de ser alcançada ou se será difícil. Depende da escolha de cada um. Depende de como cada um vive, de como cada um pensa, de como cada um lida com as situações do dia a dia. Ela pode ser muito distante e muito difícil, mas também ela pode ser bem simples e bem fácil. Depende de como cada um lida com o seu dia a dia, com as situações do dia a dia. A santidade é algo muito prático. Tão prático que o Eterno exige isso de cada um de nós. Sejam santos, porque eu sou santo. É uma exigência de Adonai para o seu povo. Se vocês são meu povo, vocês precisam ser santos. E aí vem as perguntas. O que é santidade? Como se tornar santo? Vamos por partes. Vamos com calma. Deixa eu já tomar meu primeiro gole d'água. Vamos por partes. Vamos começar pela Parashá Achareimot. Vamos devagarzinho. E aí nós vamos chegar para que você possa entender sem sombra de dúvidas sobre santidade. Para o Hashem. E assim como muitos temas da Escritura, nada tem a ver com o que o sistema pensa, com o que o mundo pensa, com o que as religiões pensam e ensinam. Nada tem a ver. Esqueça tudo isso.
e se paute pela Torá. Se paute pela Torá. Deixa Adonai te ensinar. Siga o que ele ensina. Obedece o que ele ensina. Aí você vai ser santo. A Haremot, ela inicia em Vaikra, capítulo 16. Então, eu quero destacar 2 textos. O primeiro texto está no capítulo 16, verso 29 e verso 30. Verso 29, verso 30 e verso 31. 3 versos. Esse é o primeiro texto que eu quero destacar de Ahareimot. Vou falar bem rapidamente sobre essa porção. Eu escolhi 2 textos dessa porção, 2 partes dessa porção. Capítulo 16, do verso 29 ao verso 31, de Levítico, e capítulo 17, verso 11 e verso 12, também de Levítico. Esses 2 textos nós vamos estudar sobre Vaikra. Eu não vou falar esse ano sobre Azazel, como eu falei nos anos anteriores, né? Quando a porção for apenas a Hareimot, aí sim nós vamos dar um foco nessa história, né? Nesse ensino. Como a porção esse ano são juntas, então não vai dar tempo eu falar hoje a noite inteira, porque eu preciso de pelo menos 2 horas para falar sobre esse tema, Azazel. Tá? Você não vai achar no canal, que não foi gravado, sobre Azazel, mas não se preocupe, assim que tivermos a oportunidade, se o Eterno assim nos permitir, no próximo ano, nós traremos bem detalhado sobre isso. Capítulo 16, verso 29, verso 30 e verso 31. Qual é o tema desse texto? O que tu fala? Na verdade, do que toda a porção Ahareimot fala. Ela fala sobre expiação, perdão, remissão do pecado, cobertura do pecado. E caper, cobertura, vem da palavra kipur, cobrir, espiar. Daí vem o Yom Kippur, o dia da expiação. O dia da expiação, o dia da cobertura dos pecados. E é justamente o tema dessa porção. Antes de ir para a santidade, antes de falar de santidade, primeiro o Eterno convida o ser humano a buscar a expiação da sua alma. Ele convida o ser humano a buscar o perdão dos pecados. O ser humano que escolheu, a partir desse momento, fazer techuvá, se voltar para o Eterno, se arrepender, viver uma vida correta diante de Adonai, obedecendo as suas mitzvot, os seus mandamentos. Ok, o Eterno vai falar sobre santidade, ou seja, o Todo-Poderoso vai nos indicar os caminhos a seguirmos, o que fazermos e o que não fazermos, para mantermos essa santidade, para buscarmos essa santidade, para sermos santos. Porém, antes disso, o ser humano precisa expiar os pessoais, purificar os pecados. E essa porção do capítulo 16, do capítulo 17, trata inteiramente disso. Expiação que o Eterno nos concedeu. É tão importante a expiação da alma, o perdão dos pecados, buscar cobrir a nossa culpa. O pecado é a transgressão da Torá.
mas a partir de agora eu não quero mais transgredir a Torá, eu quero obedecê-la. Mas você precisa expiar os pecados que você transgrediu a Torá. O arrependimento, ele é apenas um passo para chegar à remissão. Como já vimos no início do livro de Vaikra, o reconhecimento do pecado, a humildade de se arrepender e confessar o pecado, o desejo de não mais transgredir, tudo isso são passos importantes para todo ser humano que deseja expiação, deseja a purificação da alma, uma alma pura, limpa. Porém, o ser humano que tem direito à escolha, o ser humano que escolhe entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, desde o princípio, pois assim ele foi criado, ele tem poder, ele tem um poder na mão de escolher o seu destino, o seu caminho, o seu futuro. É incrível o poder que o Eterno deu ao ser humano. Ele abriu mão, o Eterno abriu mão de tudo isso e deu ao ser humano esse poder de escolha. É incrível. Ele tem esse poder e ele usa desse poder. Poder pelo qual nenhuma força do universo é capaz de escolher por ele. Nenhuma força do universo, por exemplo, é capaz de obrigar o ser humano a fazer algo ou não, a amar ou não, a odiar ou não. Nem o próprio Adonai, ele abriu mão disso e deu esse presente ao ser humano. O próprio Eterno diz isso na Torá, em Devarim, capítulo 16. Vejam, eu dei a vocês esse presente. Vocês podem escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Brahá ukelalá, a bênção e a maldição. Escolham a vida para vocês viverem. Então, o ser humano ele tem esse poder. Como ele tem o poder de se arrepender. É ele que se arrepende. Não é Adonai. É o próprio ser humano que escolhe se arrepender. Que escolhe o arrependimento. Agora tem uma coisa que o ser humano ele não possui. Não tem. O que é que o ser humano não tem? O que é que falta ao ser humano? O que falta ao ser humano é justamente uma vida para expiar a sua. Porque o pecado ele só é expiado através da morte. Então, o que o ser humano não tem é, por exemplo, uma vida extra nele, uma vida reserva, que ele pudesse abrir mão e expiar a sua própria vida. Então, apesar dele ter o livre-arbítrio e dele ter o poder de escolha e de decisão na vida, ele não tem como expiar a sua própria alma. Simplesmente porque o pecado gera a morte. E é necessário a morte para haver expiação. Logo, se o ser humano peca e morre, como ele vai ter a expiação se ele morreu? Então, por isso, essa é a grande questão que toma conta do ser humano desde o princípio, desde os nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva, até os dias de hoje. A expiação. É tão complexo esse assunto que o Eterno criou um dia no ano. Um dia no ano ele criou, e é um dia bem específico, como está escrito aí, que vamos ler agora o texto.
para que esse assunto viesse à tona do ser humano, ele não pensasse em outra coisa que não seja a expiação. Verraitá, olha o que diz o texto. Verraitá lachem olam. Isto será para vocês lehukat olam, por hukat, regulamento. Olam, eterno. É um regulamento eterno, ou seja, isso nunca vai mudar. Não importa se muda o ano, se muda o mês, se muda o século, se muda o milênio. Nunca vai mudar. É um regulamento eterno. Bachodesh Hashivi, no mês, o sétimo, ou seja, no sétimo mês, o sétimo mês, se você não assistiu ainda o calendário do Eterno, está no nosso canal, você entender um pouco sobre o calendário judaico, o calendário hebraico, o calendário do Eterno. O sétimo mês normalmente está entre setembro e outubro. Nunca será antes de setembro e nunca será depois de outubro. O sétimo mês ou cai da metade de setembro em diante, para o final, ou cai no início de outubro, para o meio de outubro. O famoso sétimo mês, o mês das festas. Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Essas são as três festas da Torá. Essas são as três festas do Eterno, ordenadas pelo Eterno, no próprio livro de Vaikra. No sétimo mês, Be'asor Lachodesh, no décimo dia, no décimo desse mês, no décimo dia desse mês. Qual a festa que acontece no décimo dia do sétimo mês? Qual? Qual festa? Yom Kippur. No primeiro dia do sétimo mês, que é quando vira o ano vira no sétimo mês. Assim como em qualquer calendário do mundo, a semana vai virar no sétimo dia. O sétimo dia, ou seja, o Shabat, é o último dia e automaticamente ele vai virar. Assim também é com o ano. Muito bem, muito bem. O que acontece, então, depois, 10 dias depois de Rosh Hashanah? A festa na festa do Ano Novo, quando vira o ano do calendário hebraico. No décimo dia vai acontecer Yom Kippur. Rosh Hashanah, na verdade, é chamado de Yom Teruah, o dia do toque, o dia que toca o shofar, anunciando esses 10 dias de preparação. Nesse décimo dia, acontece o Yom Kippur. Veja o que diz o texto, veja o que o Eterno diz, está entre aspas, porque é o Eterno falando. Olha só. Te'anu et nafshotehem vehol melacha lo ta'asu ha-ezrach vehager hagar betorrehem. Tanto o natural da terra, quanto o estrangeiro que vive no meio de vocês, deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho. É o que está escrito.
tanto natural da terra quanto o estrangeiro que vive entre vocês deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho. Mas o que é que está escrito realmente em hebraico ao pé da letra? Te'anu et nafsheichem, nafsheitechem, vehol melacha lo ta'asu ha'ezrach vehager hagar betorrechem. Afligirás as vossas almas. Nafshotechem, vem da palavra nefesh, que quer dizer alma. É o que eu sempre ensino para vocês, pois isso eu aprendi com as escrituras sagradas. O ser humano, ele foi feito do pó da terra. Ele é alma vivente. O Eterno o fez alma. E quando soprou o fôlego da vida, o ser humano em Nefesh Chaim, alma vivente. Sempre a Torá, as escrituras, os profetas, se dirige ao ser humano, qualquer que seja, como alma. Alma. As 70 almas que foram até o Egito, junto com Yaakov. É assim que trata. Afligirás as vossas almas, se humilharão, ou seja, é o dia em que a nossa alma é afligida. Quando não comemos durante o dia inteiro, é o dia de jejum que o Eterno pede ao ser humano, para ele não se preocupar nem com o que comer, nem com o que beber, e também não trabalhar nesse dia, não realizar nenhum tipo de trabalho, pois é um dia que tem que ser voltado totalmente para o arrependimento e busca pela expiação. E isso o Eterno convida não só o natural, perceba, não é só o natural da terra, não é só aquele que nasceu, mas todo aquele, seja até estrangeiro, se vive no meio do povo do Eterno, se faz parte, também tem que participar. Está escrito. As pessoas são muito exclusivistas. Acham que as coisas de Adonai é exclusiva para determinadas etnias. Isso não é verdade. Adonai tem um povo, e esse povo, ele não se baseia simplesmente em nascimento, em cor, em raça, ou principalmente em posição social e financeira. O povo de Adonai é constituído pela escolha do ser humano, pelo seu coração, pelo seu amor ao Eterno, pela obediência a Adonai. Não tem como negar a escritura sagrada. Não adianta querer manipular, está tudo escrito. Não adianta querer adulterar, está escrito. Continuando. Por que nesse dia vamos afligir a nossa alma e não vamos trabalhar? Adonai explica tudo. Verso 30. Ki vayom hazeh yehaper aleihem letaher ethem mikol hatoatehem lifnei Adonai titharu. Que coisa linda! Por que vocês não vão trabalhar nesse dia? Por que vocês devem afligir a alma? Ou seja, devem jejuar nesse dia. Não se maquiar, não, nem tomar banho, nem se arrumar. Deve realmente se humilhar nesse dia. Por quê? Está escrito. Pois, ou por quê? Porque nesse dia, Bayom,
Hazé irraper. A palavra irraper, olha só. Essa palavra aqui, irraper, essas três aqui. Essas três letras, o Kaf, o P e o Resh, é a palavra Kippur. Kippur. Daí vem a palavra Yom Kippur. Yerraper quer dizer fazer expiação. Para que nesse dia vocês façam expiação, para que haja expiação. Aleihem, sobre vocês. Por que a expiação é sobre? Porque justamente tem que cobrir o ser humano da cabeça aos pés, todo o ser humano. Letaher, para purificação. Tahor, puro, tahor, puro. Purificação. Ethem, de vocês. E também, Mikol hatoateihem, e para que haja expiação sobre vocês e purificação de todos os pecados. Toateihem. De todos os pecados. Não pode ficar um sem ser expiado. Lifnei Adonai Titharu. Diante do Eterno. Diante de Adonai, todos os seus pecados sejam perdoados, expiados. Pois nesse dia, para que nesse dia façam expiação, para que se purifiquem, serão puros de todos os seus pecados diante do Eterno. Shabat Shabaton, será um Shabat de descanso absoluto. Shabat Shabaton. Não importa se seja uma sexta, quinta, segunda, domingo, quarta, não importa. O dia do Yom Kippur é considerado um Shabat de descanso absoluto. Hilahem ve initem et, novamente, nafshotehem hukat olam. Será um Shabat de descanso absoluto para vocês. Aí aqui o tradutor colocou, humilhem-se. Veja que ele traduziu humilhem-se simplesmente essa palavra aqui ele traduziu como humilhe-se. Ve'initem et nafshotehem. E afligirão as vossas almas. Novamente, afligirão as vossas almas. É o jejum. Hukat Olam também novamente traz. Isso é um regulamento perpétuo. Eu tenho pena de muitas pessoas que acham que isso não tem mais sentido e não tem mais. Isso eu fico com pena. Porque só o fato de falar uma coisa dessa é chamar Adonai de mentiroso. Se ele diz que é eterno, é eterno. Enquanto o ser humano respirar, enquanto não houver a redenção final, o ser humano precisa de expiação. Ele tem que ser humilde o suficiente para reconhecer os seus erros e falhas o tempo todo. Ele precisa de expiação. E que expiação é essa que o Eterno nos concedeu? Nessa própria porção nos traz, que é o capítulo 17, verso 11 e verso 12. É maravilhoso. Simplesmente maravilhoso estudar esse texto no seu original. É simplesmente fantástico estudar esse texto. Após ler sobre o Yom Kippur, você estudar esse texto, porque vai te preparar para a porção Kedoshim.
para alcançar a santidade, em primeiro lugar, tem que se buscar a expiação dos pecados. A expiação dos pecados são passos que devem ser seguidos. Vocês podem assistir, a gente detalhou bastante na porção Vaikra, Levítico, Vaikra. A porção Vaikra é bem detalhada sobre os passos para o arrependimento e chegar à expiação. Vamos ver o que está escrito no capítulo 17 de Vaikra, no verso 11. Que nefesh, pois a vida, a alma. Veja, a Torá o tempo inteiro usa a palavra nefesh, alma. Rabassar badam. Pois a alma da criatura, seja a criatura que for, a alma da criatura, badam, está no sangue. A alma da criatura está no sangue. Riv, Va'ani, olha só. Va'ani netativ lahem al hamizbeach. Vou repetir. Va'ani netativ lahem al hamizbeach. Quem está falando aqui? Não é Moshe, não. Porque Moshe não deu o seu sangue sobre o altar. Pois a alma da criatura está no sangue. E eu, netativ, concedi lahem, para vocês, al hamizbeach, sobre o altar. Eu concedi, o Eterno, ele não usa aqui, e como de costume, ele usa ani, que é um termo eu, normalmente usado por seres humanos. E eu, netativ lahem al hamizbeach, e eu concedi para vocês, lahem, sobre hamizbeach, o altar. Eu concedi a vocês, concedeu o quê? O sangue sobre o altar. Mas para que ele concedeu? Vamos ver o restante. Lechaper, para expiação, cobertura. Já falei, essas três letras, o Kaf, o P e o Resh, formam a palavra Kippur, cobertura, expiação, capará, cobertura, expiação. Al nafshoteihem, para expiação sobre as vossas almas. O que é expiado é a alma. Mas por que a alma é que é expiada? Porque quem peca é a alma. A alma que pecar, esta morrerá. A alma peca. E a alma se arrepende. E a alma é expiada. Ora,
Se a alma peca, se a alma se arrepende, se a alma escolhe, se a alma é que responderá diante de Adonai naquele grande dia, se o ser humano, como está escrito em todos os lugares da Escritura, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. 70 almas entraram no Egito. Outra. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ora, se a alma é que é espiada, se a alma que faz as escolhas, gente, é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Isso é lógico. É uma alma. É óbvio. A alma é você. É a sua identidade. Não caiam, não caiam. Techuvá passa por isso. Eu vejo que um grande passo de uma pessoa, quando deseja fazer techuvá, é descobrir e entender o que realmente é. O que ele é de fato. Porque ele aprende nas religiões e no paganismo que ele é espírito. Ele é um espírito. Eu sou um espírito. Eu digo porque as pessoas diziam isso para mim. Eu acreditava nessas coisas. Você é um espírito. Gente, a Escritura diz outra coisa. Completamente diferente. Eu não conheço nenhuma religião que vai te ensinar isso. Nenhuma. Todas elas vão falar a mesma coisa. Mas a Torá, os profetas, os escritos nazarenos, todos eles vão te falar o que eu estou te dizendo. Você é alma. Para que haja expiação sobre nafshoteihem, a alma de vocês. A alma que é expiada. Então, pronto, então eu sou a alma. Óbvio. Seu eu é que é expiado. A sua escolha, a sua identidade, o seu íntimo, que é único, está totalmente ligado ao seu corpo, ao seu DNA, que é único, a sua impressão digital, que é única, a pupila do seu olho, que é único, isso é único, sua alma é única. Que Hadam. Gente, o hebraico ele é muito simples de se entender. Dado um artigo definido, tudo fica mais simples. Pois o sangue, pois este é o sangue. Adam. O sangue, não é um sangue qualquer. Não é um sangue qualquer. Se não tivesse o artigo definido na palavra sangue, a palavra sangue é só isso aqui, ó, dam. Sangue. Se não tivesse o artigo, seria pois este é um dos sangues, é um sangue. Este é o sangue. Esse é o sangue. Ru banefesh e raper. Que coisa linda. Novamente a palavra nefesh, que é a palavra alma. E ele, ru. Esse ru, né? Que normalmente a gente usa para pessoas, né? Ru. Ru, verri. Ele e ela. Ru, ele. E ele, banefesh e raper. Pois esse é o sangue. Pois esse é o sangue. Ele, na alma, irá
expiar, irá trazer a expiação. Expiará a alma. Esse é o sangue que expia a alma, traduzindo, fica mais fácil para o português. Pois esse é o sangue que expia a alma. Mas que sangue? O sangue que o Eterno nos concedeu sobre o altar. Mas quando o Eterno nos concedeu sangue sobre o altar? Quando? Quando o Eterno nos concedeu sangue sobre o altar? Ele pode derramar sangue? Ele derramou sangue? Ele pode morrer, por acaso, derramar sangue? Isso é incrível. Mas esse texto é pouco estudado. Pouquíssimo. Sabe por quê? Porque quando se lê o texto sobre Yom Kippur e logo após, no mesmo assunto, se lê esse texto do verso 11, esse texto fala sobre a expiação. E é óbvio que está ligado ao Mashiach. É óbvio que está ligado ao seu sangue. Esse é o sangue. Esse é o sangue concedido pelo Eterno no altar. Esse é o sangue que traz a expiação da nossa alma. É isso que temos que buscar o tempo inteiro. Não existe remissão de pecado sem esse sangue. Por isso precisamos do Mashiach. Para que precisamos do Mashiach? Precisamos do sangue que traz a expiação pela vida, da nossa alma, do nosso ser. E como é que nós temos acesso a esse sangue? Aí que vem a parte que é do ser humano. Reconhecer, se arrepender, buscar o perdão e se comprometer a não transgredir mais, como sempre o Mashiach nos ensinou. Não peques mais. Por isso, quando ele disse para muitas pessoas, os teus pecados estão perdoados, muita gente que ouvia ele dizer isso, como ficavam as pessoas? Principalmente os mais religiosos. Ficavam irados. Ficavam a ponto de ter um surto, de surtar. Como é que você pode dizer a alguém que teus pecados estão perdoados se só o Eterno perdoa os pecados? A resposta está aqui. Pois a alma da criatura está no sangue e eu o concedi a vocês sobre o altar para fazer expiação para si mesmos. Ele derramou o seu sangue. Ele se transformou num ser humano, de carne e osso, com sangue. E veio para isso. Veio para ter esse tipo de morte expiatória em Pessah. Expiatória. Não é uma morte qualquer, não é pegar uma dengue, ser picado por um mosquito, ser atropelado, ou ser empurrado como tentaram fazer, empurrá-lo de um monte do precipício, lá em Natseret, tentaram empurrá-lo. Não é esse tipo de morte, não. Ou, quando ainda bebê, cair do colo da mãe, bater a cabeça. Não, tem que ser morte, esse tipo de morte, expiatória. Sobre o altar.
Por isso que tentaram de todas as maneiras e todas as formas para que não acontecesse. Tentaram de tudo. Até um sonho teve a esposa de Pilatos, um sonho horrível sobre Yeshua, e pediu ao marido, que era muito poderoso, muito malvado e cruel também, de bonzinho não tinha nada, não era flor que se cheire, e pediu ao marido que intercedesse para que não acontecesse. Mas não, nem Roma, nem Pilatos, nem ninguém segurou o agido eterno. O plano de Adonai, o plano expiatório. Ele concedeu a você esse sangue, a toda a humanidade, sobre o altar. E é esse sangue que traz expiação pela vida. Não há outro. Não há outro. É ou não é um Hukat Olam, um regulamento eterno? Claro que é. Não importa se já passaram 2000 anos, continua valendo. O sangue continua perdoando, porque ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Ele vive para sempre. Automaticamente, seu sangue também, a sua alma também. Precisamos desse sangue para os pecados serem perdoados. Não há remissão de pecado. É o que a Escritura ensina, é a Torá. Não tem como estudar a Torá sem Yeshua. Não tem como. Ela nunca se completará. Nunca. Muitos estudam a Torá e rejeitam o Mashiach. Nunca completa. Aí tem que estudar Kabbalah, tem que estudar Zohar, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Por quê? Porque não completa, não fecha, não bate. Moshe sempre falou sobre mim, disse Yeshua. Moshe sempre falava sobre mim. Moshe falava sobre mim. Ele estava presente em todos os momentos, principalmente nos momentos em que o povo de Israel foi levado ao deserto. Ali estava o tempo todo o Mashiach. Sempre esteve com o nosso povo. Tudo estava preparado para que ele pudesse derramar o seu sangue. Você tem a oportunidade de ter os seus pecados perdoados. Usufrua disso. Se arrependa das transgressões da Torá, dos mandamentos. Que dessa forma, esse sangue recairá sobre você. Demonstrarei graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa é a porção Aharemot. E eu quero fazer uma introdução sobre a santidade. Nós vamos ver amanhã pela manhã e amanhã à tarde. Mas hoje à noite eu quero terminar a primeira parte da busca pela santidade, nesses minutos que eu tenho com vocês. Eu quero introduzir esse tema que é importantíssimo, com todos os detalhes, de acordo com a Escritura, para que você possa entender que você pode e deve ser santo, sim. Você pode, sim. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: santidade não é perfeição. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito.
Logo, o ser humano tem sim a possibilidade claramente de ser santo. O que é ser santo? A palavra santo vem da palavra kadosh. Kadosh. A palavra kadosh quer dizer separado. Santo quer dizer separado. Mas separado de quê? Separado de quem? Separado. Como assim separar? Separar de quê? De quem? Como? Vamos entender. Porque a explicação é algo meio complicado. Porque ser separado é ser junto. Ou seja, ser separado, mas não ser isolado. É estar junto, estar no meio. É meio complicado, né? Vamos ler o texto. Shemot, capítulo 19, perdão. Vaikra, capítulo 19, verso 2. Levítico. Perdão. Levítico 19, verso 2. Enquanto vocês vão abrindo, toma mais água aqui. Baruch Hashem, bendito seja Adonai. Levítico capítulo 19, verso 2, diz assim: Daber el kol adat bnei Israel, fale a toda a assembleia, a toda a congregação, ou a toda a comunidade dos filhos de Israel, ve amartá aleihem kedoshim tihiu que, parte de baixo, Kadosh ani Adonai Elohim. Daber el koladat bnei Israel ve'amarta aleihem kedoshim. Todos. Tihiu ki Kadosh ani Adonai Elohim. Pois eu, Adonai, pois sou santo. Eu, Adonai, o Elohim de vocês. Sejam santos, pois eu sou santo. Sejam santos, pois eu sou santo. Ser santo, o que significa? Vou ser bem prático. A palavra kadosh quer dizer separado. Separado. Todo mundo sabe disso, que santo quer dizer separado. Mas não sabe separado de quê ou de quem. Nunca você deve entender a palavra santo como de quem. Quem que eu falo é pessoa. Sempre a palavra santo tem a ver com de quê. De quê? Nunca de quem. Ser santo nunca será ser separado de quem ou de alguém, e sim de alguma coisa, de algum conceito, de alguma prática, de algum pensamento, de algum ensino, de alguma doutrina. É isso. Aí é o X da questão. Ser santo é ser separado. Vamos pensar no hebraico, na linha de raciocínio da palavra kadosh, que é o que está escrito aqui. Aqui, ó. Kadosh. No plural, kedoshim. Eu sei que a palavra em português santo, se você for olhar no dicionário, você vai ver milhares de coisas. Até que é um pedaço de madeira, um pedaço de
de barro que foi feito pelas mãos humanas, representando uma pessoa que foi uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa que ajudou alguém, e aí, com o passar do tempo, foi canonizado e virou santo. Não é disso que eu estou falando, não, gente. E não é disso que a Escritura fala. Porque esses seres não são chamados de santos na Escritura. São chamados de ídolos. Que está falando da pessoa. Ser santo é algo que não é como as religiões ensinam, que é algo tão difícil e praticamente inalcançável. Muita gente coloca isso na cabeça. Eu nunca vou ser santo. Eu não sou santo. É impossível eu ser santo. Eu nunca vou me tornar santo. E nem sabe o que é. Adonai, ele convida o ser humano a fazer parte do seu povo. E o povo de Adonai é um povo santo. Não quer dizer que é um povo perfeito. Ser santo não significa ser perfeito. Ser santo não quer dizer que você nunca mais vai errar na sua vida. Ser santo não quer dizer que nunca mais você vai pecar. Ser santo quer dizer ser separado. Não de quem, mas de quê? Separado de quê? O santo não é aquele que se isola e se separa das pessoas. E abandona as pessoas. Não, isso não é santo, não. Isso é fujão. Isso é fuga. Ser santo é aquele que se afasta, se separa das práticas, dos conceitos, das ideias, das doutrinas, do paganismo, da idolatria. Aí sim. Então, a questão da santidade nada tem a ver com pessoas. Não é separação de pessoas. Isso não é santidade, não. É separação das práticas. Práticas! Doutrinas! Aí sim, é santidade. E o Eterno começa a nos ensinar passo a passo, na prática, como ser santos. E aqui são listadas situações do nosso dia a dia. E vamos estudar cada uma delas. Mas antes, essa tal santidade, como conquistá-la? Uma pergunta. Outra pergunta. Tenho que me separar de tudo e de todos? Não. Você pode se separar de tudo, mas não de todos. Como eu falei, a santidade tem a ver com separação de práticas. E não nunca de pessoas. Nunca. Você nunca irá se separar da sua família, das pessoas que te rodeiam, nada disso. Torna santo dessa forma. Agora, é demonstrada a santidade você vivendo no mesmo local, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Porém, as pessoas notarem que suas práticas diretamente. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você era fofoqueiro, você não levanta mais calúnia contra o próximo. Se você vivia semeando a discórdia entre os irmãos, você já não faz mais isso. Você agora semeia a paz, a união entre os irmãos.
Se você enganava as pessoas, você agora não engana mais. Você fala a verdade. É mudança total é separação completamente. É qualquer prática ser santa, separada, ou seja, de acordo com com o ensino misturada. Ora eu faço de uma forma, aplico a Torá, ora eu aplico uma doutrina pagã. Ora, eu estou agindo como uma planta, uma pessoa que guarda a Torá, como um sistema pagão. Ou, às vezes, ao mesmo quanto em um mundo tão profano. Também, como ser santo a santidade só conseguida, adquirida, se ela for comprovada em um mundo. Se o mundo fosse totalmente santo, não teria nenhum sentido. Kadosh. Será de quê? Se o mundo é todo santo. Logo, se eu sou desse mundo, realmente santo, então eu não sou santo. Eu sou profano. A santidade ser vivida, precisamos estar em um ambiente hostil, completamente diferente das práticas que estamos vivendo. Como ser santo se não for dessa forma? Então, não existe santidade se houver total separação das pessoas, fuga e isolamento do mundo. Isso não é santidade. Não é que é, né? Como os monges vão. Isso não é santidade. A santidade ela só é alcançada quando estamos vivenciando as mesmas pessoas sempre. Porém, nos separamos práticas comuns que o mundo vive. Isso está escrito. E não é santidade. Não é santidade. Isso, por quê? Porque está escrito todo abaixo. Essas situações que são colocadas aqui, você se deparar com elas se você viver no tal isolamento. Isolamento não é santidade. Religiosidade, isso também, com certeza, não é santidade. Santidade nada tem a ver com religião. A santidade é prática. São práticas. O Eterno começa, inclusive, falando de santidade, sobre a reverência sobre a reverência que devemos ter para com os nossos pais. Olha só, a reverência, o cuidado, o amor, o respeito, respeitando a memória, respeitando o nosso pai, a nossa mãe, está escrito aqui. Esse é o primeiro passo para a santidade. Aqui não reverencia o pai, a mãe,
Uma pessoa que não honra o pai e a mãe, essa pessoa não é santa. Começa por aí. Emoções. Isso nada tem a ver com santidade. Emoções, a pessoa chorar, da pessoa ter. Isso nada tem a ver com santidade. Santidade não é um sentimento. Santidade não é sentimento. Que eu sou santo. Você nunca vai sentir que você é santo. É um sentimento. Santidade são práticas. Santidade, gente, não tem a ver com isolamento, não tem a ver com religião e não tem a ver com emoções. Se você é uma pessoa que chora muito, pessoa que raramente você chora, não se preocupe nem com uma coisa e nem com outra. Eu choro bastante. Mas isso não tem nada a ver com santidade. E às vezes tem pessoas que a própria natureza dela é assim, ela é muito difícil de chorar. Talvez nunca tenha visto chorar. Pessoas que você conhece há tempo. Mas é de cada um. Santidade de acordo com as Escrituras. Superioridade. Aquelas pessoas que se consideram melhores do que todas. Se consideram até mais santas do que... Isso não é santidade. Santidade não se mede. Não existe uma pessoa mais santa que o outro. Santidade são práticas do dia. Não é competição, não. Individual, que cada um tem que tomar conta da sua vida. Que você não pode fazer a outro. Por exemplo, está dizendo aqui, ensina que ser santos é não se vingar. É algo individual, que cada um é que tem que... Né? Cada um é que tem que viver a santidade ou não. Se você é uma pessoa vingativa, você não é santo. Agora, santidade é algo muito mais simples do que a gente pensa. Ou seja, dá sim para sermos santos. Por isso que o Eterno começa essa porção nos chamando. Sejam santos. Indo para o seu povo. Sejam santos, Kedoshim. Além das pessoas. Não, eu quero que vocês estejam no meio de todas elas. Sua parentela, do trabalho, da sua vizinhança. Aqui fala sobre os vizinhos, aqui fala sobre os irmãos, aqui fala sobre os parentes. Senão você nunca será santo. Se você se isolar, você nunca será santo. Só é santo aquele que consegue praticar o que a Torá diz em cada situação. É para fazer o que a Torá ensina, não é para fazer o que o sistema e misturar com o sistema. Uma vida de santidade é uma vida separada do sistema. A Torá, por exemplo, nos ensina, vamos ver isso detalhadamente amanhã, usura no nosso coração. Usura a ponto de colher as uvas da sua vinha e as uvas que ficaram lá, que você não viu, você querer voltar para tirar. A Torá diz, deixe pobre. Larga de usura. Não ceifem totalmente os cantos da propriedade. Deixe para os pobres, os necessitados, os estrangeiros, para o órfão, para a viúva. Sejam santos. Isso é santidade. Por quê? A
A prática do sistema é usura total. O individualismo e a busca pelo ter, e a busca pelo conquistar, e a busca pelo enriquecer. Ser santo é obedecer, é ser diferente do sistema. É não se apegar à religião, ao poder e ao dinheiro. Superioridade. Nunca é santo uma pessoa dessa, que se considera melhor do que os outros. Não ama o próximo. Não é santo. Está escrito. Então, como é que você pode ser santo se você se isolar? Como? Se você precisa amar o próximo. Como você vai ser santo? Diz para você não roubar e não mentir os outros. Se você isolar, como vai testar a santidade se você não tem ninguém para você mentir, se você vai enganar, se você vai falar a verdade? A santidade é prática. Prática diária. Você pode ser santo hoje e amanhã não. Depende da sua prática. No momento que nos separamos completamente, tudo fica mais fácil. Muito difícil é quando as suas práticas estão totalmente emaranhadas. As suas ideias estão completamente emaranhadas. Então é muito difícil a santidade. Porque requer total separação. E sim de práticas. O orgulhoso e o arrogante, esse jamais é santo. Não tem nem o que ver. Não é santidade. O orgulho, a arrogância, isso não é santidade. Não é. Isso faz parte do sistema. Nessa porção, a Torá nos concede exemplos vivos de santidade. Vivos. Ser santo é praticar esses mandamentos. Se você os pratica, você é santo. Agora, se você os pratica e não mistura com as práticas pagãs, aí você é santo. Não é só praticar os mandamentos, mas ao mesmo tempo também praticar os ensinos desse sistema pagão. É algo muito simples de entender, pessoal, muito simples de entender. É uma fonte de água. É uma fonte de água. O retorno ao eterno. Uma vida limpa, pura, uma vida de santidade. É uma fonte de água. Faça de conta que você... Faça de conta... Deixa eu fazer um desenho aqui. Faça de conta que você... É como se fosse uma piscina. Vamos dizer que você é uma piscina. Seu corpo, sua vida, sua alma é uma piscina. Uma piscina, um local onde se armazena água. Nesse local, armazena água, você recebe água da fonte. Essa água vem da fonte, uma água limpa, uma água pura, que é justamente pura, separada. Se essa piscina, azulejos, pisos da piscina, que é a sua vida, estiver a mente suja,
estiver completamente suja, cheia de sujeiras, para lavar, não adianta essa fonte estar viva. Por quê? Porque essa água vem pura, mas vai entrar nessa piscina, vai ter contato com essa piscina limpa. Essa água na piscina, ou seja, na tua vida, ela contamina toda. Contamina. Isso. Precisa purificação. Para achar aqui do Shin, para achar a Haremot. Falamos sobre a expiação. A limpeza. E depois, aí sim, terão contato com água pura. Quando não se limpar a mente no nosso corpo, não tem jeito. Essa água vai estar sempre contaminada, misturada. Você precisa, na sua vida, se você quer obedecer a sem a santidade, ninguém verá o eterno. Ou seja, se você não buscar a santidade, se você não quiser a santidade, você está dizendo automaticamente que você não quer a presença do eterno para sempre. É a que a pessoa toma. Decisão que cada um toma. O Eterno, quando ele falou lá no capítulo 16, vejam, dou para vocês um presente todos os dias. A morte, ele fala sobre práticas. Se vocês querem a vida, obedeçam os mandamentos. A praticar. Comecem a praticar. Para ter a minha piscina limpa. Você precisa de arrependimento, de techuvá, de decisão. Tem muita coisa que você tem que ir fora. Agora, o pecado é o sangue que purifica. Mas as práticas, você tem que praticar. O quê? O perdão só vai vir quando você parar com as práticas erradas. Quando você parar com as erradas, aí sim vai vir o perdão. Se você continuar transgredindo, não adianta. Você tem que abrir mão das práticas da Escritura. As doutrinas, os pensamentos, os ensinos. Sempre recebendo água limpa, mas está com o reservatório sujo. Não adianta nada. Tem que voltar para o eterno. Tem que abandonar, não as pessoas, as práticas, as doutrinas. Quando eu iniciei o meu processo de techuvá, há muito tempo atrás, não dá para você simplesmente dizer assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é mais ou menos.
Você precisa completamente essa piscina, esvaziar completamente essa água que está contaminada e misturada. E uma água contaminada não dá para você simplesmente separar uma parte. Essa parte que está boa, essa parte que está ruim. Impossível. Uma água suja, contaminada, você tem que tirar tudo. Tudo. Seja de bom, de ruim, tudo. Aí buscar limpeza, purificação. Aí sim, não permitir que não entre mais nenhuma sujeira. Colocar um filtro nessa piscina. E aí a água limpa começa a... É aquilo que o profeta enxergou da água no tornozelo, subindo pela perna, chegando até o joelho, chegando até o tronco e vai subindo. Isso é um nível de santidade. Esse nível se der um basta completamente. Quando eu fiz Techuvá, quando eu iniciei o processo, que eu ainda estou fazendo, óbvio. Quando eu iniciei o processo de Techuvá, eu simplesmente parei com todas as práticas religiosas que eu fazia. Todas. Músicas, livros, qualquer coisa relacionada à religião. Doutrinas, tudo. Zerei. Limpei a piscina. Joguei tudo para fora. Tinha coisa boa? Tinha. Mas tinha muita coisa ruim também. Tinha coisa que era certa, correta? Tinha. Mas se tinha uma coisa certa, tinha 10 erradas. Automaticamente fazia com que a minha vida jamais iria atingir a santidade desse jeito. Porque eu jamais iria conseguir obedecer aos mandamentos do Eterno com os pensamentos, os ensinos e as doutrinas. Não existe Techuvá de outra forma. Não existe. Tem que ser 100%. Se você quer ser uma piscina de águas limpas, uma fonte de águas limpas, uma piscina que dá gosto a alguém se aproximar e usufruir, você precisa fazer isso. Abandonar completamente as práticas religiosas. Totalmente. Iniciar tudo do zero. Na humildade. Buscando o eterno. Buscando isso aqui, ser santo. E você vai ver que as coisas são bem mais simples do que você imagina. Complicaram tanto a nossa mente. Deram tantas voltas. Como disse o Eterno, vocês deram tantas voltas nessa montanha, mas não saíram do lugar. Santidade, gente, é algo muito simples. Ish imo ve aviv tiraú ve et shabetotai tishmoru ani Adonai Elohechem. Vocês querem ser santos? Primeiro, reverenciem o pai e a mãe de vocês. Honrem o pai e a mãe de vocês. Não importa se estão vivos ou já morreram. A memória. Quando foi dito isso, foi dito para toda a comunidade de Israel. Muitos que ouviram, os pais já tinham morrido há muito tempo. Não foi só as criancinhas que ouviram isso.
querem ser santos? Façam diferente do sistema. Reverencie o pai e a mãe de vocês. Chega um determinado momento que a gente observa os jovens, os adolescentes, a gente observa. Porque a gente já passou por isso, já foi também. A gente imagina que os nossos pais são atrasados. Não sabem nada. Nós é que sabemos de tudo. Porque é assim que a gente aprende no meio que a gente convive. Eles são atrasados, são da geração passada. Nós somos da nova geração. A Torá, ela nos ensina a sermos santos diferentes. Nós devemos reverenciar. Não é adorar, não, viu? É reverenciar. Honrar. Não está dizendo se seu pai e sua mãe forem bons para você. Se eles forem exemplos para você, não. Podem ser os piores pais do mundo. Mas são os seus pais que trouxeram você ao mundo. Isso é santidade, gente. Santidade. Quer saber mais do que é santidade? Guardar o Shabat. Tá vendo que é tudo prática? Tudo prática. Não é sentimento, não. É prática. Reverenciar o pai e a mãe não é sentimento, não. É prática. É ser prático. É ser prático. É visitar o pai e a mãe, é cuidar. É honrar a memória. Vocês já não estão mais vivos. Você pode, por exemplo, ir lá, de vez em quando, lá no túmulo. Lava lá o túmulo deles. Coloca uma pedrinha lá para dizer que simboliza o testemunho. Olha, sei que estão mortos, que não estão mais presentes no mundo, não tem mais contato com o nosso mundo, mas a memória de vocês sempre estará viva. Guardar o Shabat está escrito aqui. Guardarão, e vocês guardarão os meus Shabatot, meus sábados. Guardar o Shabat é santidade. Veja que a maioria do planeta Terra, para não dizer 99% das pessoas do planeta, não guardam o Shabat. 98, 99% das pessoas do planeta não guardam o Shabat. Essa que é a verdade, não guardam. E cada vez mais, o mundo está chegando ao nível de não guardar nada. As pessoas não conseguem ficar sem trabalhar, sem pensar em trabalho, sem pensar em dinheiro. Não guardam Shabat. Por isso que santidade é separação. Não das pessoas, mas das práticas. Não é porque o mundo todo não guarda que eu não vou guardar. Eu vou guardar sim, porque eu amo o Eterno. Isso é santidade. Vamos terminar aqui. E amanhã a gente continua. Al tifnu el ha elilim ve Elohei masecha lota asu lahem ani Adonai Eloheihem. Não se voltem para os ídolos. Se quer se voltar, volta para o Eterno, faz techuvá. Para a idolatria. E não façam para vocês ídolos. Eu sou Adonai. Por que vocês precisam de outros deuses? Se eu sou Adonai.
Ani Adonai Elohim. Se eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Por que vocês precisam de ídolos? Quer ser santo? Não se volte para a idolatria. Não obedeça aos ídolos. Não guarde as suas festas. Não façam as suas práticas. Não façam como o mundo que obedece aos ídolos. Idólatra. O mundo é idólatra. Obedece aos ídolos. O que é ser santo? Ser santo é não colocar uma árvore de Natal em casa. Entendeu o que é ser santo? É prática. É prática. É ser separado das práticas do mundo. Não é que você tem um familiar, o cidadão colocou lá a árvore de Natal, você falou, lá eu não vou. Não. Você vai sim. Mas você vai fazer de conta que aquilo ali não é nada, é um lixo. Você não vai participar de nada dessas práticas. Você vai ver a pessoa, o seu parente. É bom. Entendeu? Você não vai separar das pessoas porque as pessoas são idólatras. Seja luz. Agora, se ela vai ver alguma coisa de árvore de Natal, se ela for à sua casa, ela vai ver alguma coisa de Páscoa, de ovo, de coelho, de coisa? Não. Entendeu? Entendeu o que é ser santo? Ser santo é isso. Tem que estar no meio mesmo das pessoas. Nunca se juntar com as práticas. Nunca. Nunca se voltar para os ídolos. Nunca. Nunca se curvar diante do... As pessoas acham que quando a Torá fala não se curve diante das imagens de escultura, não se curvem diante dos ídolos, as pessoas acham que está falando de estar se dobrando diante de uma imagem, assim, literalmente. Não. Se curvar diante de uma imagem é obedecer, servir. Se você chega no período festas pagãs e você celebra, você chega na época do Réveillon e você quer celebrar o Réveillon, como manda os ídolos, você está se voltando para a idolatria, você está se curvando aos ídolos. Muitos não sabem, mas estão fazendo isso. Porque os ídolos mandam fazer isso. E as nações obedecem. E as nações obedecem. Além de ser santo, não se voltar para a idolatria, ser santo é não fabricar ídolos. Está escrito, não façam ídolos para vocês. Lota asulahem. Lota asulahem, não façam para vocês. Não fabricar ídolos. Isso é ser santo. Mas eu conheço pouca gente, na verdade, que fabrica ídolo. Então, a maioria das pessoas... Gente, quando fala não fabricar ídolo, você não fazer as coisas um ídolo para você. Você pode fazer do seu carro um ídolo, do seu filho um ídolo, da sua esposa um ídolo, do seu esposo um ídolo. Você pode fazer do seu trabalho um ídolo. Até de você mesmo um ídolo. Qualquer coisa que você coloca superioridade de qualquer outra coisa, isso é idolatria. É fazer um ídolo. Você pode fazer do seu cabelo um ídolo, pode fazer do seu sapato um ídolo, você pode fazer de qualquer coisa um ídolo. Qualquer coisa você pode fazer ídolo. Não fabrique ídolos, não faça ídolos. Do sistema é o tempo inteiro fabricando ídolos. Cantores, apresentadores, né? Tudo eles querem fabricar ídolos.
pessoas que... E a própria comunidade, a própria população, o próprio mundo aceita e louva, e se volta, e se curva. Líderes também por aí, ídolos. Líderes. Ídolos. Muitos religiosos ídolos. É uma idolatria. Quer ser santo? Quer ser santo? Busca a pureza da tua alma, em primeiro lugar. Segundo lugar, não se afaste das pessoas, se afaste das práticas. E o que é que eu vou fazer para ser santo? Obedece à Escritura. A Escritura diz para você não oprimir os necessitados. Pronto, é assim que é santo. A Escritura diz para você ajudar aquele que necessita. Ajude, você vai ser santo assim. Você vai ser santo. Não engane, não se vingue. Ame ao próximo como a si mesmo. É assim que é ser santo. Ser santo é isso. Ser santo. Não odeie o seu irmão no coração. Se você odeia alguém no seu coração, você não é santo. Precisa do arrependimento, da purificação. Não desista da santidade. Não desista. As pessoas pensam, eu nunca vou ser santo, nunca serei santo, jamais. E não é não. Não. Está mais perto de você do que você imagina. São práticas do nosso dia a dia. Atingível. Moshe Rabbeinu escreveu a Torá. Não é algo que sim do céu que vocês digam. Quem irá até lá dizer para nós? Também não está abaixo, as águas abaixo da terra, para que você possa dizer quem é que vai poder descer lá e dizer para nós? Próximo de nós. Próximo está na sua boca, está na sua mão, está no seu coração. Deve estar no fundo da sua alma. No fundo do coração, tudo fica mais fácil. Se você desejar, se você quiser, é a escolha. Se você quiser desejar, alma desejar, eu quero santo. Viver obedecendo a Escritura. Está mais perto de nós do que o ar que respiramos. Nós somos difíceis. O que é difícil? O ser humano. O ser humano ele é complicado. Santidade, Elohim, separados. O ser humano ele não sabe separar pessoas de práticas. É o pecado do pecador. Entendeu? A dificuldade. Vamos separar o pecado coisas completamente diferentes. Não tem a ver com pessoas. Santidade tem a ver com de práticas, doutrinas, pensamentos complicados. Nós complicamos tudo. Sincero, com todo o ser, irá a esse caminho.
Desejo a todos vocês Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. O Eterno te abençoe. Nesse momento, Abicat e Kohanim. E encerraremos a nossa prega. Yarecha veishmerecha Adonai Panavicha vihuneka Isa Adonai Panavielecha Veyasem lecha Shalom. Que te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença. E derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach. Adoneinu Vemoshienu Ayakar. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai e Salvador. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Shabbat Shalom a todos. Laila Tov. Uma boa noite a todos.